Tem gente que busca uma ideia inovadora e tem gente que constrói uma empresa gigante resolvendo um problema que sempre esteve ali, ignorado por todo mundo. Porque quando você entende onde está o maior custo, você encontra onde está a maior oportunidade. E o convidado de hoje é a prova viva disso. Ele é cofundador e CEO da TruckPag, uma empresa construída no modelo Bootstrap desde 2019, uma empresa que atua diretamente sobre um dos maiores custos do transporte, o combustível, que pode representar até 50% da operação. Hoje, a TruckPag vai além do abastecimento, atuando com pedágio, manutenção, serviços financeiros, porque crescimento sustentável para ele vale mais do que velocidade. Hoje, com vocês, Cássio Seefeld. Cada passo que eu dei certo ou errado, eles construíram a pessoa que eu sou hoje, o pensamento que eu tenho hoje, e é o que eu tô fazendo hoje que vai construir o Cássio de amanhã, né? Então a gente tenta melhorar a todo momento e a maioria das vezes talvez a gente erra, e quando a gente acerta a gente tem que acertar grande, mas a gente nunca tá querendo errar. Não vai mudar o jogo pra melhor reclamar, vai mudar o jogo pra melhor fazer alguma coisa melhor. Então quando a gente tá perto de gente boa, começa a aparecer oportunidade, as pessoas começam a te conectar com outras coisas, tu começa a ter ideia. Então, assim, talvez as respostas estão dentro de casa, mas tu tem que parar e ser autocrítico. Porque se eu achar que eu sou o cara pra tudo, ferrou. Mas tu é a média das pessoas que tu convive. Então, se tu vive num ciclo de pessoas que só reclamam, que também estão ruins, não vai adiantar nada. Agora, tu também não vai conseguir entrar num ciclo de pessoas boas se tu for um cara ruim. Então, tu tem que começar a olhar pra ti também, né? Eu tô quebrado, eu tô patinando, mas eu tô botando meu dinheiro pra fora da empresa, será que tu tá certo? Meu pai era a principal renda da família em 2010 e do dia pra noite as coisas simplesmente caíram. Eu não escolhi estar naquele caminho, mas eu pude escolher o caminho que eu ia seguir a partir daí. Foi fácil? Não, foi muito difícil, velho. Foi muito difícil. Se eu lembrar de tudo assim, dói muito, sabe? Mas foi necessário. Olá, caros ouvintes! Estamos em mais uma edição do CarraroCast, o ecossistema 360 para transportadores de elite. E hoje eu estou aqui para me ajudar, meu irmão de sangue, né? Tem bastante irmão, mas esse é de sangue, de vida, de parceria, de viajar junto, de estar junto dos clientes, de se complementar. Então, bem-vindo, Marcelo Carraro! Até que enfim você veio aqui. CarraroCast, eu que agradeço a oportunidade, muitas histórias, muitos eventos, participamos de muitas emoções, aprendizado, caímos, levantamos, o importante é fé em Deus e seguir avante. Então tá bom. E hoje nós recebemos um irmão. Ele não é de sangue, não sei, acho que não é de sangue, não é. É do coração. Então, conosco, neste episódio maravilhoso, não sei se é cedo, de tarde, de noite, você vai assistir, não dá pra falar, às vezes a gente se confunde aqui, eu vou falar bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, então não dá pra falar, então a gente usa lá, mas seja muito bem-vindo, você mora no meu coração, Cássio Seefeld, e o CEO da TruckPag, seja bem-vindo em nosso meio, é uma alegria, a gente fala lá na Carraro, né, que a gente tem a cor nossa que é azul, mas quando a gente vive o laranja lá, é que a gente vai receber alguém muito especial, então diz que a corretora está feliz. Então eu vim aqui de laranja para homenagear você, é a primeira vez que eu gravo um podcast de laranja para falar que eu estou muito feliz com você aqui, que foi um incentivador também para isso acontecer e tudo mais, né? E qualquer coisa, se der certo, deu certo, e se não der certo, você é o culpado. Muito bom, cara. Obrigado. É com muita alegria que eu tô aqui. Eu não tô como CEO da TruckPag, né? Eu tô como amigo, eu tô como parceiro. Eu tô como um fã, inclusive, de vocês dois, que me ajudaram tanto no início. Eu lembro de cada visita que a gente fez junto, Marcelo. Alguns foram ser clientes no início, outros depois, né? Mas é uma satisfação estar aqui com vocês, do fundo do meu coração, uma alegria, né? É uma alegria enorme estar aqui com vocês, gente. Não tem preço, de verdade. Muito obrigado pelo convite. Tá, e você teve uma carreira de inclusão no transporte de paixão. Eu sei que hoje 90% dos seus amigos são transportadores. Eu vejo as fotos de você na praia, em Cancún,
nos hotéis, por aí com clientes, se divertindo, jantando, almoçando. Eu tive um bom professor, né? Relacionamento. E explica aí para os ouvintes como você adquiriu esse amor tão rápido, que você assim era uma pessoa de financeiro, de números, né? E você foi convidado para servir o transportador, que nós somos apaixonados, né? É importante mostrar isso, nós somos apaixonados, eu há 40 anos, você há menos tempo. Eu vejo que você se apaixonou, você se dedica, você pensa em soluções para o transporte 24 horas. Explica um pouquinho para a gente como que foi essa entrada sua nesse mundo do transporte, mundo da logística, transportador, caminhão, rolo e confusão, Como diria nosso amigo Tony, como né? diria Tony Bernardini. Primeiro, eu sou a pessoa que precisa ser, no momento que precisa ser. Eu acho que talvez essa seja uma das grandes sacadas, se eu for pensar na minha vida, e que a vida me ensinou na base da paulada, não foi na base do amor, não, né? Acho que ela me ensinou isso. Então, tive vários aprendizados durante a vida, mas eu comecei basicamente a minha carreira profissional dentro de banco, eu fui bancário, e eu entrei achando que eu ia usar terno, ia ser aquela elegância toda, né? Que eu acho que a pessoa que entra no banco imagina que vai ser. E aí eu vi que na verdade eu era um vendedor. Porque todo bancário ele é um vendedor. E na vida depois eu entendi que a gente sempre é um vendedor, não importa em qual setor que a gente tá. E ali eu aprendi muito. Então hoje eu me considero um vendedor, eu sou um vendedor. Ontem eu estava visitando cliente, ontem eu jantei com cliente, amanhã eu estarei em cliente, inclusive. Então eu sou um eterno vendedor, acho que a vida me levou para isso. E eu fui pro transporte por acaso, né, Carraro? Tu sabe mais do que ninguém da história, mas contando talvez de maneira muito genérica aqui, porque eu acho que esse não é o objetivo, mas o mundo me lançou ao transporte e eu vi a grandeza que é o transporte, o quanto a gente movimenta de dinheiro nesse país, o quanto a maioria só vem e tira da gente e não contribui de fato. Acho que esse era talvez um dos principais fatores quando a gente entrou. Eu entrei pro transporte em si ali, talvez o primeiro passo que eu dei foi em 2018. É um mar muito grande e muito sugado. Pouco doado, de fato, né? De um propósito de querer ajudar. E a gente entendeu isso, criamos uma ferramenta que foi ajudar o transportador. E hoje eu sou amigo do transportador. Eu realmente tenho essa característica, aprendi muito contigo, né? E eles me retribuem isso. Então, quando eu tô com eles, eu tô como amigo mesmo. Mas talvez o que o mundo mais me ensinou eu tenho que ser a pessoa que o mundo precisa que eu seja naquele momento. E não sou criança a ponto de ser a pessoa que eu quero ser. Pá, profundo, hein? Então, quer dizer, em 18 você entra, aí 7 anos, você é um das pontas nesse atendimento de gestão de pagamentos, e a gente tem falado muito para o transportador que é super importante controlar e medir, né? Medir para controlar. Quem não tem medida não consegue controlar nada. E você vem com uma ferramenta, assim, quando surgiu a ideia, a gente levou para muitos clientes. E a grande maioria continua. E eu falo que eles aprenderam a controlar. Você veio para controlar o principal, que era o consumo de combustível, tem o meio de pagamento, mas acho que o principal era o controle, números, integração com o sistema, né? Hoje a tecnologia, a gente fala que ela está aí, mas a gente vê muito transportador na idade da pedra ainda, que não integra, ou acha que é do modelo antigo, de documento, e hoje assim, o digital tomou muito lugar. Então, o que você vê essa mudança do papel para o digital? Que importância você vê do transportador olhar isso? E ele pode ter métricas, mas a hora que ele tem métrica manual, para 3, 4, 5 caminhões, ele vai. A hora que ele tem 40, 50, e se ele não implantou lá atrás, mesmo quando ele era pequeno, esperar ser grande, ele criou aquele modelo, tem que ter uma inversão. Então, qual importante é para o transportador, mesmo pequeno, porque depois ele vai ser médio e grande, né? E às vezes não consegue ser médio e grande porque ele justamente não consegue enxergar isso. Qual a importância você vê nisso, desse controle digital de toda a parte dele, principalmente da gestão de combustíveis e manutenção? Primeiro, talvez contraditório, mas eu vou explicar. Papel e caneta funcionam muito bem e eles estão funcionando aqui, né? Eu podia estar com um tablet, eu podia ter talvez toda a tecnologia do mundo para me assessorar, mas eu estou com papel e caneta anotando o que vocês estão fazendo. Então, o simples, bem feito,
é melhor do que qualquer outra coisa mal feita. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E quando a gente é pequeno, sei lá, 5 caminhões, por exemplo, como é o exemplo que tu citou aqui, é papel e caneta. Entendeu? Tá muito dentro. É acordar cedo, dormir tarde, papel e caneta, controlando tudo nessa ponta. Tá certo que quanto antes tu começar a digitalizar a tua empresa, mais rápido talvez tu vai crescer com segurança e com controle, né? Talvez. Mas vai depender de N fatores. Nesse meio do caminho, sem sombra de dúvidas, a tecnologia ajuda a tu focar no que precisa focar. Então imagina que tu tem, vamos fazer uma suposição rápida aqui, né? 30 caminhões rodando o Brasil todo. Esses 30 caminhões eles vão abastecer numa média a cada 2 dias. Então tu tem 15 abastecimentos por dia. Vamos falar só de diesel, não vamos falar nem de Arla, né? Tem 15 abastecimentos por dia. Se tu não tiver algo digitalizado, é 15 ligações por dia para abastecer imposto de combustível. É 15 notas fiscais chegando no teu financeiro para fazer a digitação. Ah, mas é automatizado, mas dá o erro na digitalização. Alguém tem que cobrar o posto que talvez não mandou aquela nota fiscal ou que talvez mandou com erro. São 15. E aí tu vai crescendo e isso exponencializa. Então, se tu quer crescer tendo a tua dor de cabeça sendo essa, que eu entendo que para o transporte não deva ser, tá? Tu vai ficar no papel e na caneta. Agora, se tu quiser crescer de fato e entender que a tua dor de cabeça tem que estar nas coisas boas, que é melhorar teu frete, que é ter um frete mais fidelizado, que é tu ter contrato, que é tu ter uma programação de crescimento, uma previsibilidade de receita, que é tu ter um bom relacionamento com a instituição financeira, porque o transportador depende disso, o foco do transportador tem que estar nisso. Ah, Cássio, mas o diesel é o meu principal custo. Eu concordo e teu olho tem que estar nesse custo, mas tu não pode ter processos manuais para ficar olhando esse teu principal custo, né? Então a digitalização ela entra para isso. É sobre eficiência, né? Eu falo muito que a gente entra e corta o primeiro mato, que é o mais alto. E aí tu vai ter que ser eficiente dentro da tua gestão. Eu vejo muito transportador se preocupando com 1 centavo no preço do diesel na litragem ali, enquanto o motorista dele está fazendo uma média 10, 20, 30% pior do que deveria estar fazendo. 10% em R$ 5 são 50 centavos. Falta é gestão, falta é eficiência e a gente olhar para onde estão os problemas de verdade. Então eu acho que é sobre isso, não é sobre só digitalizar, é sobre entender onde estão os gargalos e tu saber também que em alguns momentos papel e caneta resolve, né? Senão tu tá sempre pensando na tecnologia, no foguete e o que tu tem para fazer dentro de casa talvez seja mais simples de consertar. Tá. Foi bastante importante essa passagem sua para banco, e banco é número, né? Apesar de ser vendedor, eu vendo produto, mas é números, né? Hoje você literalmente trabalha com números e controle rígido, né? E métricas e mapas e tudo mais. Foi importante isso? Você acha que isso é muito importante para você ser um vencedor em 7 anos de negócio, ter uma empresa bilionária de movimentação? Foi. Na verdade, eu entendo que todos os passos que eu dei na minha vida foram importantes para estar onde eu tô. Cada passo que eu dei certo ou errado, eles construíram a pessoa que eu sou hoje, o pensamento que eu tenho hoje. E é o que eu estou fazendo hoje que vai construir o Cássio de amanhã, né? Então a gente tenta melhorar a todo momento e a maioria das vezes talvez a gente erra e quando a gente acerta a gente tem que acertar grande. Mas a gente nunca está querendo errar. E aí falando um pouco de banco, né? O banco te ensina muita coisa. E é na base do sofrimento, é na base da paulada, não tem muito amor, não. O negócio é na base ali do fogo. Da pressão. E isso é maravilhoso, gente. A pressão é um privilégio, né? Opa! A gente escuta muito isso na internet, mas é difícil talvez de entender. Mas a pressão ela é um privilégio. Para quem quer crescer na vida, a pressão é um privilégio. Te torna melhor. Tu te torna muito melhor. Só que é mais difícil naquele momento que tu tá sob pressão. Não é fácil, gente. Eu já tive quebrado, hoje eu tô no momento talvez melhor financeiramente, espero estar melhor futuramente, mas é a pressão. No momento que tu sai dessa pressão, normalmente tu afrouxa, tu toma um soco na cara e tu cai. Então é a pressão que te faz ser a pessoa melhor. Eu lembro, tem momentos que tu lembra na tua vida, Eduardo Pereira, o nome do meu gerente. Tá? Eu agradeço ele até hoje. Hoje ele está em outro banco, mas ele trabalhava comigo. Foi um gerente que veio deslocado de Porto Alegre para Igrejinha, uma cidade pequena que eu trabalhava no banco. E ele foi a pessoa que me incentivou a visitar cliente. E eu nunca me esqueço, a primeira visita eu fiz com ele. Saí para visitar, ele era uma pessoa extremamente arrumada, né? Então terninho lá, gravatinha e tal, nós andando no meu carrinho, a gente indo para visita. E eu lembro que ele ia para visita com o objetivo claro na cabeça dele. Então, o objetivo dele é vou vender tal produto. Ele chegava lá e ele vendia tal produto pro cliente. E ele achava naquele dia para vender. Falei, cara, olha que animal que esse cara faz. Eu não tinha noção da quantidade de técnicas que ele usava, né? Naquela época eu era
18 anos, 19 anos, sei lá, não lembro exatamente, mas era por aí. Mas depois você descobriu a técnica que ele usava, ele te deu o segredo? Sim, aí eu vendi uma sociedade pra ti. Ele mentalizava antes de concluir e daí ele ia lá e buscava o Total. objetivo. Mas esse não É foi aqui então começava. Total, mas esse não foi o principal ensinamento. Teve vários. O principal ensinamento foi o dia que a gente marcou uma reunião, talvez dos clientes mais difíceis que nós tínhamos de relacionamento, e chegou em cima da hora e ele falou, tu vai sozinho. Era a segunda visita que eu ia fazer. Uma eu fiz com ele e a outra eu já ia fazer sozinho. Eu falei, mas Eduardo, eu não sei nem o que falar lá pra ele. Ele é, sabe, uma pessoa difícil de lidar, como é que eu vou fazer? Não sei, velho. Essa é a tua função, te vira. Mas eu fui me cagando todo. Voltei mais cagado, né? Porque não foi fácil. Mas ali foi o rompimento. Ali começou a pressão. Porque ou vai ou racha. Não tem espaço para meia boca, entendeu? Olha só como é importante essa dica do Cássio. Que é na pressão que você tira ensinamentos e se supera. Então é jogado, eu creio, como se fosse uma jaula de leões. Primeiro ele ensinou, a primeira. A segunda ele falou, vai e joga. Eu lembro quando criança que nossos pais, uns tios, e a gente não sabia nadar, tinha acho que 9, 10 anos. Como que aprende a nadar? Chegava lá no barranco e jogava na água. E você tinha que se bater e sair nadando. Ou você sai, ou você bebe uns gole e alguém vai te tirar. Mas é assim que aprende, é na pressão que forja as melhores armas. E assim, eu não tô dizendo que essa é o melhor modelo, talvez não seja, foi o modelo que funcionou comigo, e ali ele fez a triagem, entendeu? Não foi só comigo. Teve uns que ficaram para trás, teve uns que, não quero isso aqui, tá tudo bem também, mas talvez ali ele encontrou as pedras preciosas dele também. Ele sabia em quem ele podia acreditar para bater meta. Então é isso, sabe? Se joga, vai. Fez muita diferença na minha vida, sem sombra de dúvida. Foi o trampolim da minha carreira, o banco. Ele te ensina muito e eu agradeço até hoje a pressão que eu sofri lá e tudo que eu aprendi com eles. Cada gerente meu fez a diferença na minha vida. Eu creio que ele viu o potencial. Também ia te jogar lá sem essa capacidade de falar, não, o Cássio vai lá e vai resolver. Naquela hora eu acho que ele não viu nada. Eu acho que ele se viu depois. Mas assim, ele era o vendedor que vendia qualquer coisa para qualquer pessoa, ou a gente fala muito, né? A gente hoje, na Carraro, a gente estuda muito o cliente que a gente quer, né? É o índice de cliente ideal, né? Ele fazia isso ou não? Porque tem aquele vendedor que vende qualquer coisa e tem aquele que estudou, fez e viu na carteira ali o cliente conforme o perfil ia para vender o produto certo. O que é? E agora? Eu não vou falar do Eduardo, eu vou falar daí talvez de geral, né? Quando tu começa vendendo, tu não faz a identificação do cliente ideal. O teu negócio quanto mais tu bater na porta, mais tu vai ter contato, mais tu vai vender. Então tu tem um esforço maior para vender menos. É assim que a gente começa, né? E esse é um cuidado que tem que ter hoje em dia, né? Tu vai pra internet, tu acha de tudo, todo mundo ensinando tudo, aí fala do ICP. Aí a pessoa não tem nada, ela, vou fazer meu ICP aqui para ver o meu... Deixa eu te dizer, o teu perfil de cliente ideal é tu levantar a bunda da cadeira e visitar o maior número de pessoas por dia e vender. E aí depois tu vai entender o que é o teu ICP. Entendeu? Nós não tinha ICP no início. É clientes com mais de X caminhões que tu tem que abordar. Cara, é o cliente que tem caminhão. Ponto. Esse é teu ICP. Mas é muito grande. É isso aí, é muito grande. E ponto. Quem comprar agora vai me trazer receita. Eu preciso sustentar a empresa, eu preciso ter caixa, eu preciso dar lucro, eu preciso pagar meus funcionários. É muito romantizada a coisa hoje, sabe? É muito legalzinho e não é legalzinho. O pau tora lá fora. Então eu acho que ser vendedor é muito mais do que a gente vê na internet. Óbvio que depois tu vai te lapidar, né? Então no início, se a gente fosse separar em 2 momentos, Carraro, vai no máximo de clientes possível, independente do teu ICP. Agora depois, aí sim, tu vai afunilando o negócio, tu vai entendendo o teu ICP, e aí tu vai te tornando um profissional melhor. Tu tem menos esforço e tu vende muito mais. Mas esse é o segundo momento. Eu tô aqui porque talvez eu trilhei alguma coisa para conversar com vocês. Há 8 anos atrás, teu interesse por mim era 0. É tão simples quanto isso. Tu mostra resultado e aí tu tem mais resultado. Até tu mostrar resultado, tu tem que correr atrás, cara. É simples. Tá, mas você criou uma empresa que tem mais de 150 colaboradores hoje, ou seja, mais de 150 famílias, muito a voltar em tecnologia. Quantas pessoas tem de tecnologia dentro da Trucpag? Hoje são mais de 40, eu acho que é 48.
Quer dizer, Mais de 40 pessoas, vocês só na acreditam muito tecnologia. nisso de tecnologia, de solução personalizada e tudo mais? Eu vejo que é muito isso, né? É um caminho sem volta, né? Já foi, a tecnologia já é como a internet, é como a IA hoje, né? Já foi, então assim, é necessário para o nosso negócio, a gente aposta muito nisso. Estamos olhando para outras coisas que a gente ainda não pode divulgar, mas em breve serão lançadas, né? Mas teve uma coisa que não mudou até hoje, que são pessoas, né? Tudo é sobre pessoas. Então, antes de qualquer coisa como tecnologia, se não for sobre gente, não faz sentido nenhum, porque o negócio é sustentado por gente. Eu tô aqui, tem gente tocando o negócio. Não é uma tecnologia que tá tomando decisão por mim. E assim, não é porque a gente faz parte, eu posso falar aqui que alguns clientes que a gente tinha intimidade para falar teste, fica com esses meninos aí que estão começando lá atrás, no começo, e muitos deles falaram, essa empresa me ensinou, porque a partir de eu controlar isso, eu vi que era importante eu controlar tudo, né? E, e isso é verdade, esses clientes, eu vejo que é verdadeiro, né? Mas também é verdadeiro que você não estudou só isso. Eu vejo que você conversa com o seu cliente, você é quase sem ser mentor, você faz mentoria. Sem ser consultor, você faz consulta. Sem você ser um analista de tudo do cliente, eu vejo que você é um cara que conversa de todos os assuntos de transporte. Você poderia ter hoje uma transportadora, eu tenho certeza que ela daria certo. E você usa isso hoje para, na realidade, aconselhar seu cliente. Eu vejo muita conversa que eu chego na roda e os caras estão perguntando para você não do que é seu negócio, mas de uma transportadora geral. Ao que você atribui isso, desse conhecimento e dessa confiança que o cliente adquiriu em você? Ou na empresa, né? Não é só você, no seu time, na sua equipe. Talvez porque a gente é muito genuíno. Acho que a verdade, ela deixa essa transparência e ela mantém isso a longo prazo, né? Nosso interesse pelo transportador, ele é genuíno. Ele não é de interesse. Eu tenho amigos que não são meus clientes e que eu ajudo eles e tá tudo bem. Talvez um dia eles vão ser clientes, talvez não. A corrida não é sobre dinheiro, a corrida não é sobre ser cliente, ser sobre o primeiro ou o segundo do mercado. Acho que isso é um processo natural da coisa acontecer e talvez um reconhecimento do mercado onde a gente chegou. Mas ser genuíno. Eu acho que a vida é sobre ser genuíno. Quando a gente é verdadeiro, quando a gente aposta nas coisas, eu entendo que é o primeiro passo. Olha só, seja genuíno e verdadeiro. Eu lembro de uma visita que nós fizemos num cliente com mais de 600 itens, veículos, e eles perguntaram, e qual que é a cláusula da multa? Aí eu creio que você respondeu, quando o produto ou serviço é bom, não precisa de ter cláusula, de ter juros, de ter multa. Eu lembro dessa conversa. Quando o produto é bom, não precisa dessa cláusula, porque ele vai perpetuar. Lembra dessa visita? Lembro, na verdade, assim, eu falo isso até hoje, né, Marcelo? A gente não tem multa, a gente não tem fidelidade, o cliente tem que ficar com a gente porque ele gosta. E isso me tira da estabilidade. Porque se a gente não entregar excelência a todo momento dentro da TruckPag, o cliente vai cancelar. Então, assim, essa zona de instabilidade... mas o mercado de valuation de startup diz que se tu tiver contrato, o valuation é maior. Eu não quero vender a empresa. Talvez isso aconteça um dia. Mas o meu maior bem precioso não é o tempo de contrato que eu tenho com o meu cliente. É tu chegar no cliente e dizer assim, eu não quero mudar eles porque eles resolvem meu problema, eles estão sempre em evolução. Excelente. Então, tem coisa que é muito melhor do que uma multa, do que uma fidelidade, do que o tempo de contrato, do que tá só escrito no papel. Entendeu? Porque isso em algum momento pode acabar. Quanta empresa a gente vê que foi vendida por um valor exorbitante e depois não vale nada? E aí, voltando um pouco na tecnologia, né? Porque não era sobre tecnologia talvez qualquer um faça. Mas e a galera que estava lá trabalhando sobre isso? Então, talvez isso seja um contexto, e aí a gente entra numa coisa que eu gosto de falar bastante, que é cultura. E que no início, talvez eu não sabia que era essa palavra, está muito romantizada também, como quase tudo na internet, está muito romantizado, né? Mas a cultura, ela existe dentro da tua empresa. A minha pergunta é se ela é intencional ou não. Tu tá fazendo ela ser intencional de fato na tua empresa? E eu tô fazendo ela ser intencional de fato na minha empresa. Não existe estabilidade na minha empresa. Tão simples quanto. Não existe nem com o cliente, não existe para mim. Eu durmo cedo, acordo tarde. Eu não pego o melhor horário do avião, talvez. Eu cheguei aqui para visitar vocês, era no hotel quase 11 horas da noite. No outro dia, 5 da manhã, eu tava de pé. E é do jogo e tá tudo bem. E essa não é uma reclamação, coitadinha, não, eu gosto. Eu gosto pelo resultado que isso traz, sabe? Então a instabilidade nesse sentido para mim é muito boa, mas ela tem que estar nas pequenas coisas, e ela não tem que estar só no discurso aqui do podcast. Tem que sair daqui e estar fazendo. Isso é verdadeiro.
E não tem mais o online e o offline. Eu sou de um jeito para as câmeras que existia muito antigamente. Não existe mais isso. A tua empresa cai em poucos segundos. Então o que tu fala aqui tem que ser o que tu faz lá fora. E esse é o mais legal. Então é um pouco disso. Nas visitas a gente fala disso, né? A gente não tem contrato de fidelidade, a gente não tem multa. E o nosso vendedor, ele continua sempre atendendo o cliente, que é outra coisa legal. Porque se ele vender alguma coisa que ele não pode entregar, ele tá ferrado. Ele vai ter que entregar. Ele vai estar na outra semana implantando no cliente. Ah, mas tu não tem um time lá dentro? Eu falei, tenho. Ele é totalmente assessorado. Ele tem um farmer, que é uma espécie de gerente de conta para atender o cliente lá dentro, inclusive, que acompanha essa experiência do nosso cliente. Mas o vendedor vai estar sempre visitando nosso cliente tem uma rotina lá, cada quanto tempo, na frente do cliente, tem acesso ao nosso vendedor. Ele não pode vender e subir. Ele vai ter que entregar. Eu creio que esse é o DNA, né? É os pilares de excelência, por isso que esse sucesso. Muito trabalho eficaz e eficiente. Talvez algum deles, né? Tem bastante esforço. Eu acredito que o transporte é encantador, sabe? Porque eu vejo que quem entra dificilmente quer fazer outra coisa. E eu vejo também muita reclamação do transportador, mas é um negócio que às vezes ele pegou, porque ao longo do tempo, o negócio é tão bom que a concorrência é grande. Se não fosse bom, não tinha concorrência que tem entre os transportadores, né? Às vezes eu chego no cliente e falo, tá ruim, tá faltando motorista, tá faltando carga, e aí você olha para dele, mas tem 50 caminhões que acabou de chegar ali. Ah, fizeram um negócio bom aqui, eu comprei 50 e colorido e assim, assado, né? Então você vê que ele tem uma paixão. Então tem muita gente com paixão querendo entrar. Tem gente que talvez quer sair, reclama, mas fez a sua vida ali. Que dica você daria? E é claro, não estou falando uma pessoa que, é um matemático, um professor que quer investir em transportes. Tem muita gente, tem 2, 3 caminhão, é dono de caminhão. Tem que separar o dono de caminhão de um cara que tem operação de transporte. Um cara, né? O cara pode ter alguns caminhões como investimento e trabalhar linkado a um profissional que é transportador, aquele que se dispõe a entregar uma carga de um ponto ao outro, aí com um monte de responsabilidade, com seguro para isso, com certeza que vai entregar, com motorista homologado, com caminhão limpo e com tudo mais. Isso eu vejo que é a receita do sucesso, né? Então você tem aquele que tem caminhões, ainda não é transportador, ou aquele que é transportador, mas ele está patinando, ele não está conseguindo ver, ele está dentro da bolha. Que dica você daria para esse transportador que está começando, ou mesmo aquele que começou já há um bom tempo e está patinando? Você com essa visão de fora, que eu acho que é muito importante, porque às vezes a pessoa está dentro, ela não consegue enxergar, né? Você está ali com, sei lá, uma sujeira no rosto, você não vê. Aí o outro está do seu lado, ele vê. Muito simples. E você se tornou, eu vejo que os clientes são apaixonados, mesmo os clientes que são nossos em comum, que a gente levou vocês, ou depois que vocês levaram nós, são apaixonados e falam que trocam muita ideia. É muito comum isso com vocês e isso com nós. O cliente vê que a gente está circulando, a gente vai em tudo quanto é evento, é feira, é Transposul, é IAA, a Alemanha, é Fenatran, é mundo logístico, cidade logística, estado logístico, país, comunidade logística, a gente vai tudo que é negócio, a gente se encontra ali e tudo mais, né? Então, isso faz com que eles nos vejam como referência e perguntam quem está vendendo, quem está comprando, como está o mercado de caminhão, como está a FIP, que está 30% acima do mercado real no zero, um monte de loucura dessa, só estou dando exemplos. Mas que dica você daria para esse cara que está patinando, ou até tem os caminhões, mas não é transportador, e quer ser um transportador de elite, um transportador que a indústria fala, eu quero contratar esse cara? Difícil, hein? Mas vamos lá. A primeira coisa, olha bem pro teu ciclo, onde tu tá inserido. Talvez essa é uma das principais dicas, porque tu é a média das 5 pessoas que tu vive. Talvez tu vai achar aí na teoria é 4, é 5, é 7, não sei o que tu vai achar aí na internet, tá? Mas tu é a média das pessoas que tu convive. Então, se tu vive num ciclo de pessoas que só reclamam, que também estão ruim, não vai adiantar nada. Agora, tu também não vai conseguir entrar num ciclo de pessoas boas se tu for um cara ruim. Então, tu tem que começar a olhar pra ti também, né? Eu tô quebrado, eu tô patinando, mas eu tô botando meu dinheiro pra fora da empresa, será que tu tá certo? Por que tu tá patinando? Com quem tu convive? Quais as tuas prioridades? Onde é que tá teu foco? Tá chegando 9 horas da manhã na empresa ou tá chegando 6 horas da manhã na empresa? Quando tua empresa precisa de ti? Eu acho que cada um tem o seu momento, não tem certo e errado, e uma coisa que eu gosto de falar bastante é que eu não cago regra, não cago moral. Porque a gente errou muito e a gente aprendeu demais. Talvez a gente só tá continuando a aprender.
Mas sempre olhando muito pra gente, assim, sabe? Como a gente pode melhorar. Sendo autocrítico, tendo autoconhecimento, autodesenvolvimento. Eu falo lá dentro da empresa, os meus gestores, eles têm que ser inclusive autossuficiente. E eu não dou feedback. Ah, mas lá no curso do fulano eles falaram que tem que fazer 1 a 1. Eu não faço 1 a 1. Com os meus diretores eu não faço. Eles são muito bem pagos para não fazer 1 a 1, inclusive. Eles têm que ser alto. Agora, quer dizer que eu não vou ajudar eles? Não, é outra coisa. Eu vou estar sempre disposto a ajudar eles. Mas naquilo que não é o básico, né? Então, para o empresário, eu acho que é um pouco disso, sabe? A gente olha muito para os outros, a gente continua reclamando. Por que que a gente está reclamando tanto? É difícil para ti, é difícil para mim, é difícil para qualquer um. Ser empresário no Brasil não é fácil. Ser colaborador no Brasil não é fácil. Tu entende? É que a gente olha só pro nosso umbigo. Aí, mas é ser empresário. Tá, mas tu acha que pegar um ônibus 6 horas da manhã é fácil? Não é fácil. Assim como trocar uma transportadora não é fácil. Cada um tem a sua peculiaridade. Eu não estou dizendo que é desmerecimento, nem é nem perto disso. Mas deu. Não vai mudar o jogo para melhor reclamar. Vai mudar o jogo para melhor fazendo alguma coisa melhor. Então, quando a gente está perto de gente boa, começa a aparecer a oportunidade. As pessoas começam a te conectar com outras coisas. Tu começa a ter ideia. O meu negócio é um, o teu é outro. Mas tu me dá muita ideia quando tu começa a falar de alguma coisa. Eu aprendi a fazer evento contigo. Aprendi a me relacionar com o cliente contigo. Eu olhei pra ti pra ver como é que eu tinha que fazer. Porque eu via que os clientes eram apaixonados por ti. Falei, cara, o que que esse cara faz que eu não faço? Eu entendi que eu tinha que sair pra jantar toda vez que eu estivesse viajando. E é muito difícil, né, cara? Vamos ser bem Tem sérios. dia que a gente não quer. A maioria, talvez. Entendeu? A maioria. Porque era muito mais confortável estar no hotel dormindo. Era muito mais confortável. Ontem era muito mais confortável. Eu peguei 1 hora e meia de estrada pra jantar com o cliente. Foi uma excelente janta, inclusive. Cara, maravilhosa. 2 guri maravilhosos. Tá? E voltei 1 hora e meia pro hotel. Cheguei no hotel quase meia-noite. Hoje de manhã a gente tava saindo pra vir pra cá. Entendeu? E é assim. Mas isso encanta o cliente. Eu tive que olhar pra ti e dizer, cara, isso é o que eu tenho que fazer. E é um sacrifício temporário. Então, eu vou reclamar porque é difícil? Não, velho. Eu vou fazer porque isso, a recompensa que tá no final disso era muito melhor. Só que tu tem que entender que o jogo não é com a galera que reclama. Então, pra quem tá patinando, olha quem tá na tua volta. Porque se tu tá patinando, na maioria das vezes é porque teu carro tá patinando, mas tem alguém te puxando. Talvez o ciclo que tu tá não quer que tu ande pra frente. Ou o carro tá pesado ou a estrada tá lamacenta. E tu não sei se tu já escutou, tem uma história, eu não sou bom dessas coisas de o fulano, o autor, eu não entendo dessas coisas, tá? Eu entendo da minha cabeça aqui. E aí tem uma história lá, se tu botar os caranguejos no mesmo balde lá, nenhum sai. Entendeu? Porque não quer que o outro saia. De vez ele se unir e tirar, não. Segura o outro pra Pô, baixo. puxa pra baixo. Não pra cima, pra baixo. Porra, sai desses caranguejos, velho. Entendeu? Ou do sapo, você colocar ele num balde de água fria e for esquentando, ele vai cozinhar e vai ficar lá, porque... E isso deve servir com... Eu gosto muito de analogia, né? Então tem a do sapo lá, você colocou um sapo num balde gelado e coloca fogo embaixo, ele vai se acostumando com a temperatura até ele não perceber e cozinhar. É a mesma coisa do transportador. Parece que tá ruim, mas se ele não fizer isso que você falou aqui, que é olhar pro seu ciclo, peraí, a água tava gelada, agora tá meio quente, tá alguma coisa diferente, vão me cozinhar aqui. Então o que acontece? Ele é cozido ou pelo seu, para quem ele presta serviço, que alguém faz num tal preço que não era para fazer, mas faz, não sei se deixa de pagar imposto ou é para lavagem, não sei para que é, mas ele não olha para o seu ciclo e não consegue entender o que está acontecendo, que ele está sendo ali trucidado sem perceber. É muito importante isso. Olha para o teu ciclo. Olha, se você se não está... O trabalho devolve. Nós estamos aqui, eu quero agradecer ao Joel Jota, estou no estúdio do meu amigo Joel Jota, ele esteve com a gente ontem almoçando e trocando ideia, né? E ele é outro incentivador, o Casta é um grande incentivador nisso, né? E aqui tá, o trabalho devolve. E isso é muito forte, o trabalho devolve. Mas tem hora que o trabalho errado não devolve. Porque se fizer errado, ele não vai devolver. Eu vejo muita gente que eu falo que é isso, que é patinar, trabalhou, parece que o cara trabalhou um monte e mesmo assim ele quebrou a empresa dele. Não foi falta de trabalho, mas né, foi falta de um trabalho com inteligência, com coerência e olhando para o ciclo. O transportador, a gente tá falando aqui de transportador, parece que é só o transportador, né? Não é, vamos pegar problemas da minha empresa, né? Então, eu não sou transportador. Eu estou no meio do transportador.
Falta gente lá pra gente. Não falta gente pra ti lá? Falta gente. Tá, Tem uns falta. bons lá pra me emprestar? Não, falta. Tu pega mais alguns, né, meu? Eu treino e tu pega, né? Eu tô ligado. Mas tudo bem, não quer dizer, o mercado faz isso também. E a gente vai continuar treinando. Então, não importa quantos nos tirarem, a gente vai continuar treinando. Porque não é sobre nos tirar, é se fez melhor pro colaborador, tá ótimo. Inclusive, a gente tem que ser trampolim. O banco foi trampolim pra mim. Eu tenho que ser trampolim pra alguém. Então, esse é o ponto. Pra mim, para de chorar que o treino... É melhor um cara treinado que vai sair do que um tonto dentro da operação. Olha que importante, olha que importante. Treinar pessoas, porque o CNPJ é feito de pessoas. A empresa vive de pessoas. No final é isso. Só para eu puxar assim, porque a gente tem as nossas dificuldades lá, a gente como qualquer outra empresa. Então a gente estava com dificuldade de contratação, por exemplo. Ainda estamos, né? Estamos num processo de o que a gente precisa fazer para melhorar esse processo. E aí a minha provocação foi, será que a gente já fez tudo que tinha que fazer para... Não é possível. Não é possível. A gente tem muita coisa legal, vocês conhecem o nosso espaço Tipo, já lá. tem bastante sucesso e mesmo assim tá olhando o que eu posso ser melhor. Não. Então imagine quem tá patinando. Mas não é nem a quantidade. A gente é ineficiente nas nossas contratações hoje. Esse é o ponto. E eu preciso ser né? Autocrítico. Eu sou ineficiente. E eu preciso melhorar. Eu tenho um monte de benefício legal que um monte de empresa não tem. A gente tem um monte de coisa legal dentro da empresa. E a gente não mostra pro mercado isso. A gente não mostra pro mercado. Simples. A gente tem um marketing animal. A gente vai em feira, todo mundo nos conhece. A gente é referência no mercado como talvez... a melhor plataforma de gestão de abastecimento para frota pesada do mercado. E aí eu não consigo Como contratar. que é? Fala de novo. A melhor plataforma de gestão de combustível para pesado do mercado. Eu disse isso, mas daí talvez o mercado não diga. Daí vocês vão lá no mercado e perguntam. Mas enfim, eu acho que o negócio a gente é tão foda em marketing para o mercado, mas a gente para vender, mas a gente não é foda para trazer colaborador para nós. Por que a gente não faz marketing para contratar? Porra, vamos olhar, é tão simples, tá dentro de casa. A gente já é foda pro marketing para outra coisa, por que a gente não é foda nisso? Começamos a fazer, já tá mudando. Então assim, talvez as respostas estão dentro de casa, mas tu tem que parar e ser autocrítico. Porque se eu achar que eu sou o cara para tudo, ferrou. Entendeu? Você não pode se achar o bonzão. E se eu achar, mas tem a minha agência de contratação é ruim. Entendeu? Eu vou trocar de agência de contratação, é uma reclamação, né? O pessoal com agência de marketing é reclamação, com agência de não sei o que reclamação, com fornecedor é reclamação. Será que o problema não tá em ti? Entendeu? Então é isso, eu também tenho esses meus problemas. Nós trocamos várias vezes de agência que contrata, de headhunter, mas será que elas são os problemas ou é nosso? Nesse caso é nosso. Tem um monte de coisa legal a gente não divulga. Né? Então acho que é esse um ponto assim que a gente precisa olhar, sabe? Isso não é o transportador, isso é todo mundo, isso é todo empresário. O empresário tem um rei na barriga muitas vezes, né? Então é o cuidado que a gente tem que ter e a gente tem esse rei conforme a gente cresce. Abaixar um pouco a bola, como diz, né? Abaixa um pouco a bola. Todo mundo é igual, a gente não leva nada daqui. Pé no chão, que Deus coloca. Como é que é o apelido do teu irmão mesmo? Não fala isso não. Aqui dá pra falar, né? Não. Nós estamos em casa, né? Desde pequeno, né? Então a gente assim, vem de uma família bem humilde, né? E em casa, minha mãe merendeira, e já com uns anos meu pai foi viver a vida dele ali, cara, separado, e a gente morou na casa de uma prima e eu era o cara que gostava de comer, cara. E não tinha como. Gostava. Eu vi hoje no almoço aí, achei que ele ia levar pros cachorros, churrasco. E aí, ele janta com cliente. E aí eu virei o alto cozinheiro. Eu começava a fazer experiências na cozinha, né? Então, eu sou especialista em risotos, cliente que quiser, toda segunda-feira, marca lá na Carraro Piracicaba, a gente tem um jantar, o cliente pode fazer uma experiência muito inteligente, a gente usa tecnologia no transporte, a gente está muito evoluído porque a gente quer servir o transporte. A gente tem lá o nosso sistema de implantação de SSMA, Torre de Frank Beard, Corações e Mente, Teoria das Janelas Quebradas. A gente usa muita analogia para aplicar dentro do transporte e pode ir lá fazer um roadshow na Carraro de segunda-feira, marca lá com o nosso pessoal e vai lá e eu tenho satisfação de cozinhar. Mas eu cozinhava, né? E aí, de tudo pronto, né? Aí todo pronto, o Marcelo falou, mas peraí, faltou um tomatinho cheirinho aqui em cima, aí faltou um cheiro verde, sempre tinha dele, sabe? Você fazia uma coisa, você fazia um desenho no papel, ele falava, mas faltou pintar o nariz do palhaço de vermelho, né? Aí não foi eu, mas aí os amigos começou a apelidar ele do ponto final.
Então, o toque final, né, Wander? O toque final. Então, o Marcelo é o toque final. E na corretora é isso, ele que dá o toque final no cliente, ele que vai lá, às vezes eu fecho, depois tem os clientes que amam ele, são apaixonados, Transbotense, um abraço para Transbotense, Jordano também, então, João Bessa é ele que tem que ir lá, se não for ele, meu Deus do céu, cai o mundo. E também Samuel lá da Brotense, né, em Brotas. Acho que ele vai lá para andar de fazer rafting mais do que trabalhar, mas fazer o quê? Faz parte. E É o todo, cliente, né? e todo cliente que eu fui contigo, o cliente é apaixonado pelo teu atendimento. É incrível. Depois eu sou assim, aquele que desbrava e depois ele vem atrás e aí ele faz amizade, continua a atenção. E a gente hoje é um atendimento muito personalizado, muito parecido, né? E agora a gente falando de irmão, de família, né? Eu conheço um pouco de Itabera, te conversei de seu pai era médico, é isso, né? Seu pai era médico. E eu vejo que seu pai deve ter sido um grande homem, pelo que você fala. Eu falo deve ter sido porque eu não conheço, né? Não conheci, né? Faleceu nessa jornada nossa por esses anos. A gente já estava junto quando faleceu. A gente sofreu por você sem conhecer ele. E, quer dizer, o médico estuda muito, né? Eu tenho uma filha que é médica agora. Deus do céu, ela falou que não queria trabalhar comigo porque trabalha muito, foi ser médica. Ela manda lá plantão de 24 horas. Ah, bem feito, tá aí, tal. Então, que grande lição, falando de família, que grande lição seu pai deixou pro Cássio Sheffield. Como que era o nome do seu pai? Mário Luiz Sheffield. Mário Luiz Sheffield, né? Um médico renomado na região ali. Máriozinho, doutor Máriozinho. Doutor Máriozinho. Com um carinho desse, imagina como ele tratava os seus clientes. Lá em Igrejinha? Em Taquara. Itaquara. Então, lá em Itaquara, seu Máriozinho Sheffield, um grande médico. Fala um pouquinho de família, o que ele deixa de lição, de legado pro Cássio Sheffield. Rio Grande do Sul, é isso? Rio Grande do Sul. A gente, talvez, também se fala muito, né? E quando a gente busca esse autoconhecimento, a gente vê o quanto a nossa família impacta no que a gente é hoje, né? Então, tudo que a gente aprendeu lá atrás, talvez de forma inconsciente, vendo, escutando, e não o que ele falava, mas o que ele fazia, né? Assim foi minha mãe, meus irmãos, enfim. Mas falando dele, já que tu puxou esse assunto, meu pai tinha um propósito muito grande, né? Ele veio de uma família muito humilde e depois ele se formou médico na Federal, com muito esforço, e o propósito dele não era ganhar grana. Isso é muito louco. E hoje eu vejo o quanto isso impacta em mim. Como é logo, hein? E não que ele não tenha ganho, né? Sim. Porque médico que se dedica muito ao trabalho é natural, como qualquer outra profissão, a recompensa, e talvez naquela época o médico ganhava mais do que ganha hoje, porque tem muito médico hoje, né? Então ficou mais difícil. Mas o dele não era sobre a grana, era o propósito em si, né? A maioria dos meus amigos em Taquara nasceu com meu pai. Meu pai fez muito parto em Taquara e Igrejinha, né? Então, quem nascia naquela região ali, normalmente nascia com meu pai. Eu ia pro hospital, pequeno, meu pai, eu via parto, naquela época eu podia, né, entrar. Eu entrava em sala de trabalho de parto criança, né? Hoje é inimaginável Ele isso, queria né? que eu ia colocar você, acho que Eu ia pra na corrida. plantão junto com ele, tocava o telefone de madrugada, eu ia com ele, 11 horas da noite, Cássio, tu quer ir junto? Eu tinha 12 anos, 8 anos, 9 anos, claro, ia junto, descia lá, ia por dentro do berçário, ficava com as enfermeiras, daqui a pouco tava na emergência, chegava alguém quebrado, e era assim, entendeu? E nunca foi um problema pra mim, pelo contrário. Mas a dedicação que ele tinha era muito legal. E naquela época o médico fazia plantão de casa, né? Umas coisas também meio doidas, assim, né? Telemedicina naquela época. Claro que a casa era perto, né, do hospital, levava 1 minuto para ele estar no hospital de fato ali, quando necessário, era outro padrão, né, que se tinha naquela época. Mas meu pai me ensinou que o amor que ele tinha porque não era o dinheiro, a gente recebia de tudo lá em casa. Parava alguém na frente de casa com um saco de laranja. Ah, que é isso? Não, teu pai uma vez fez um parto para nós, a gente tá vindo aqui trazer de presente para você. Porco, sei lá, já recebemos. A minha mãe até pouco tempo atrás recebia bombona da água, não sei quantos anos de graça. Porque meu pai fez o parto de graça quando as pessoas não tinham dinheiro para fazer. Gratidão, olha como é importante. Gratidão, faça o bem, que o resultado chega. Então, e isso me mostrou assim, a gente tava falando em outro momento com o Tony, né? Tu ajudou e tal. Realmente, ajudar sem... Não quero nada de volta. Alguém me ajudou a estar aqui onde eu tô. Então, eu acho que talvez essa tenha sido assim, a maior lição que meu pai me deu, é não esperar nada de volta, tentar fazer o bem. Ele sempre foi essa pessoa, obviamente que errou muito durante essa jornada, né? E também entendi que faz parte dessa caminhada esses erros e esses acertos para ser quem a gente é. Mas o propósito de vida mesmo, dinheiro é só um meio para a gente ter algumas coisas que nos deixam mais confortável aqui na Terra, né? O
resto é o resto, mas a caminhada com pessoas legais é bacana. Então eu acho que esse reconhecimento que a gente tem lá na região. Meu pai tem um posto de saúde, hoje com o nome dele lá. Ele tem não, né? A cidade tem Pô, saúde com o nome posto de dele. saúde é o nome dele. É Seu isso, Máriozinho é, Sheffield. talvez para muitos isso é pouco. Para nós é muito. A homenagem Sabe? que foi feita pela cidade Pô, olha- pelo serviço, Olha, bom serviço olha que prestado. massa, né? Olha que massa o legado que ele Olha, deixou. legado. Então acho que esse é o grande ponto, assim. Ele faleceu e o nome dele tá aí ainda, talvez ajudando muita gente. Acho que é isso. Então, o grande legado que ele deixou é amor no coração. Amor, propósito, empatia. Todos somos iguais, né? Eu vejo, seu time lá de 150 pessoas te ama, né? Eu E acho- você não é um CEO, um patrão bonzinho que eu vejo, você é um cara cobrador, você é um cara na atividade ali, que de vez em quando fala, bom, tá na gestão dele, o problema é dele. Mas te amam, cara. O pessoal te ama. Eu tô todo ano ali na convenção de vocês, né? Eu acho que Que eu amo estar. também é um cuidado que a gente tem com a palavra de ser bonzinho, né? Enfim, eu acho que eu sou de fato bom com eles, porque eu tô preocupado com a carreira deles, né? Se eles não entregarem, eles não vão estar na nossa empresa. E aí não é esse o problema. Se eles não entregarem na outra empresa, eles também não vão estar. Porque a vida é sobre entrega. Entendeu? Tu foi contratado para quê? Para entregar resultado. Eu sou sócio, mas eu sou funcionário. Se eu te falo isso. Eu sou funcionário da minha própria empresa. Tu é meu patrão e o Ivo é meu patrão. E eu sou meu patrão indiretamente. Eu preciso trabalhar. Eu tenho um conselho a quem reportar minhas ações. Né? Eu tenho que entregar resultado, senão vão me trocar. É tão simples quanto. Então eu não posso ser bonzinho com o meu diretor lá porque vou passar. Não, gente, vamos falar a verdade aqui. As coisas precisam ser entregues, a gente precisa dar resultado para a companhia e tá tudo certo. E aí tu vai ser recompensado por isso, tu também vai crescer. Então eu acho que é uma questão da gente estar extremamente alinhado, sempre com muito respeito. Um dos nossos pilares é esse, um dos nossos valores é respeito, né? Respeito, crescimento pessoal, por exemplo, está dentro dos nossos valores da companhia. Então, essa questão de ser bonzinho, eu acho que tem um entendimento talvez distorcido, as pessoas querem abraço na empresa. A nossa empresa não é ONG, não tem psicólogo lá dentro para bater minha unha, tô meio triste. Cara, beleza, senta aqui, vamos conversar, mas o negócio aqui é pauleira, eu tô contigo, eu também tenho meus problemas. E eles não são fáceis, como qualquer pessoa. Tá. Muito legal isso aí, né? Competência no mercado, dá resultado, ele vai ser dividido. Senão, 170 pessoas ficam sem trabalho e 170 E se a famílias, empresa talvez. quebrar? Estou falando. Se ela quebrar, 170. É o meu CPF, é o teu CPF, é quantas pessoas a gente deixa na mão. Não tem espaço para isso. Entendeu? Não vai ser no abraço que a gente vai pagar o posto de combustível. Não vai ser no abraço que a gente vai pagar o salário e a remuneração do colaborador. Não vai ser no abraço. Essa é a verdade. Nu e cru, essa é a verdade. E isso é qualquer empresa, ela é construída dia a dia, né? É dia a dia, tá na planilha, tá no escopo ali. E o número é reflexo daquilo que você faz dia a dia Agora, do plano. se entrar na internet, botar no YouTube Truck Pague aí, vai ver a nossa empresa fazendo festa e dando abraço em um monte de gente, né? Na Então, festa, na Não, comemoração. e no dia a dia Esse também. ano teve o Oscar, né? É. Os melhores vendedores, eu tava ali, pulei junto, abracei junto, dei piruleta lá. Eu sou totalmente, gente, tu me conhece. Eu choro com meus colaboradores. Eu também. Escuto eles, e tá tudo Com os certo. meus e com os seus. Entendeu? Eu acho que a gente ainda tem que cuidar dessas distorções. Lembra da genuinidade que a gente falou aqui, sobre ser genuíno? Eu acho que é isso. Eu acho que a maioria dá abraço para tentar só manter o colaborador lá dentro e ele não tá preocupado de fato com o colaborador. Eu não vou dar esse abraço só por dar um abraço para manter ele lá dentro. Eu quero que ele mantenha entregando resultado. Agora, se ele precisar de um abraço genuíno porque ele tá com um problema, eu vou até o fim do problema dele para resolver. Eu acho que é sobre isso. Entendeu? É genuíno o negócio. Ele tem que ser genuíno. É o colaborador pensar da cabeça de dono, como diz, né? E nós pensar com a cabeça de Cabeça colaborador. do colaborador. Para um ajudar o outro, a empresa ir avante, todos remarem para o mesmo objetivo. Eu falo bastante disso, Marcelo. Porque nós, donos, eu escuto isso de todo dono. O meu colaborador tem que ter cabeça de dono. Tá, e tu tem cabeça de colaborador? Você ajuda? Opa, você colabora? muito, muito forte isso, né? Eu também ouço muito essa frase. Todo colaborador tem que ter cabeça de dono, posição de dono, dor de dono. Isso. E o dono tem que ter a dor do colaborador. É tão simples quanto. Pronto. É uma sinergia, assim, né? Por que eles têm que ter a nossa dor e nós não temos que ter a dor deles? Essa é a pergunta. Se Por quê? colocar no Me lugar, explica. né? Se Alguém me colocar no explica. lugar. Porque a vida do cara também não é fácil, aquilo que a gente já falou lá no início, entendeu? Então te coloca no lugar do cara. É difícil. Será que ele tem o melhor benefício?
Se eu não queria, por exemplo, botar, a gente tem van na empresa hoje, eu era totalmente contra. Hoje é um dos maiores benefícios que a empresa tem. Quem me provocou isso foram 2 diretores meus, que fizeram a provocação, e a gente colocou van. Mas é isso aí, até a dor do colaborador, cara, essa era uma dor necessária. Tô falando de uma coisa extremamente pequena aqui, né, gente, que é uma van, mas tem outras, assim. Então, se tu quer que o cara tenha dor de dono, que ele se preocupe com o papel que foi deixado, caiu fora, o clips. Isso eu aprendi no Bradesco, o Eduardo Pereira me ensinou. Ele olhava um clips no chão e dizia assim, R$1. Eu nunca me esqueço. E botava o clips de volta na minha mesa. Daqui a pouco ele achava outro, R$1, botava lá. Porque a gente tinha uma frase dentro do banco que era fazer mais com menos. Falou, cara, isso aqui é R$1. Se a gente não se preocupar com... E realmente, ele tinha dor de dono. Entendeu? Ele tinha dor. Ele tava comprando aquela briga. Falei, olha que massa. A gente quer que o nosso colaborador tenha essa dor, né? Que ele se preocupe com a limpeza, que ele se preocupe com a mais, que ele entregue a mais. E a gente tá dando isso para ele? Será que a gente tá se preocupando com a carreira dele de maneira genuína? Traz O que é que o teu colaborador sente na tua cadeira? Traz aquela memória, né? Nada fora do lugar, nada quebrado. Mas para fazer isso, ele vai fazer por quê? Arrumar, se você ter uma casa bem arrumada, você vai ter uma empresa bem arrumada, famílias bem arrumadas, e assim, levantar feliz, se levantar com amor, com paixão. Gente, é mais um dia do ar, da vida, da chuva, do sol, da nuvem. Vai para cima. Ficar reclamando não traz resultado. Mas a gente tem que estimular. Sim. A gente, como dono, tem que estimular e tem que reconhecer. Esse negócio de clamar, né? Reclamar. Reclamar vem de clamar. O que é clamar? Eu estou clamando por alguma coisa, né? Vem assim, o povo, quando estava no deserto, ele clamava a Deus porque estava com sede, clamava a Deus porque faltou comida, clamava a Deus porque tinha um mar vermelho, então clamava. O clamar é uma coisa, eu clamei. A hora que eu reclamei, reclamar é continuar clamando sem parar. E a gente não gosta de fazer isso, porque se eu já clamei, já é o suficiente. Clamei, eu chorei, eu fiquei em cima do problema, eu vi. A partir daí eu levanto e vou atrás de resolver. Solução. O reclamar é continuar clamando, é continuar repetindo, né? É continuar do jeito errado, que é o que falta hoje, que é a pessoa continuar fazendo a mesma coisa, né? Eu estava vendo e pensando aqui algumas coisas que... Hoje nós estamos doentes por algumas coisas, e eu vi que eu ia ficar doente por uma coisa e eu percebi rapidinho. Eu adoro jogos, eu gosto de tudo que é jogo, e também eu gosto do jogo eletrônico, é automático, eu gosto do jogo eletrônico. Mas eu vi que eu ia gastar 3, 4 horas por dia o jogo. A hora que eu vi que eu fiquei 2, 3 meses gastando 2, 3 horas por dia para repetir, né? Para repetir aquele ato de jogar, eu falei, não, cara, eu tenho que desistir disso aqui, foi uma dificuldade. E parar, porque aquilo era a mesma coisa. Agora, na hora que eu levo um livro, que nem a gente tem alguns livros aqui, ela tá ali do Joel J, né? 100% presente. Ó, que 100%, tá 100% presente. Muito... Então eu tô presente, eu não tô com a cabeça lá. Eu lembro que o jogo me chamava, eu não terminei o jogo, que ia a fase 2, 3, 4, 5, eu tava na 9, agora eu tenho que bater a 10. Aí eu perdia, voltava na 1, era mais 2 horas para chegar na 10, ia lá. Então você toma cuidado com aquelas coisas que não estão vindo para dentro para fazer você crescer, né? E assim, a hora que você lê um livro, a hora que você vai no evento, você cresce muito, você volta cheio, né? E você se melhora como pessoa, né? Então, clame uma vez, mas não clame duas, que aí passou a ser reclamar, né? Eu anotei um monte de coisa aqui que tu falou. O Joel é um cara que eu acompanho bastante, assim. Eu entrei aqui na sala, eu vi esse livro, eu não li esse livro do Joel. Aliás, eu não li nenhum livro do Joel, tem que ler, Joel, vou ler um livro teu. Mas uma das coisas que eu notei, e o Tony me perguntou, cara, o que tu notou assim no Joel que mais te surpreendeu e tal? E eu falei, cara, ele tava ali, focado, e eu não usei exatamente essa expressão 100% presente, mas ele tava ali, sabe? Ele tava focado ontem com a gente, ele sabia o nome de todo mundo, ele tava prestando atenção, ele sabia a história, tava na cabeça dele quem é que tu era, e, sabe, um negócio assim, cara, ele tava ali 100% presente. Então, entre o que ele escreveu e o que ele faz, tá totalmente alinhado, que é uma das coisas que a gente comentou, acho que é super legal falar disso. E tu puxou outras coisas aqui, né, Carraro, por exemplo, falta hoje, né? E aí eu vejo o pessoal falando da geração de hoje, falando das distrações de hoje. É isso aí, o mundo mudou. Como ele mudou na geração passada, como ele mudou na geração retrasada, e como ele vai mudar na próxima geração. A única diferença é que as coisas estão mais rápidas. As gerações estão mais rápidas. Então, é nós que temos que nos acostumar. Eu lembro que falava que a minha geração era não sei o quê. É isso aí, eu tinha piercing, eu tinha brinco. É isso aí, gente. Foi a minha fase.
E tá tudo certo, entendeu? É a fase de que cada um tá vivendo. Tem um que vive essa fase com 35, 50, tem um que vive para sempre, tem um que troca de fase, não tem a fase certa e errada. Agora, como é que a gente vai se adaptar para ter um negócio que vai compor isso? Que essa é outra reclamação, a geração nova. Cara, a geração nova que tem é essa, a gente pode ajudar ela ou a gente pode reclamar. Eu tô pensando como é que eu posso ajudar ela. Tem um monte de galera nova lá, né? A gente tem o espaço de descanso, a gente tem a sinuca, a gente tem o PlayStation, a gente tem o Sextou, que tem chopp lá pra galera, final do dia e tal. A gente tem refeitório, tem isso, tem aquilo. Esse é o jogo, entendeu? Tu tem que te adaptar à geração que tá hoje. E vai ser outra. Talvez a outra vai ser diferente. E a gente vai ter que se adaptar de novo. É isso aí. Se tu quiser uma empresa que vai perpetuar, vai ter que se adaptar de novo. O jogo é esse, ele sempre foi esse, na verdade. Ele nunca mudou. As regras vão se adaptando conforme o tempo. E a gente tem que se adaptar a elas. Se adaptar à regra, e para isso eu tenho que olhar para o ciclo. Se eu estou no ciclo passado ou se eu não estou no ciclo presente. Está muito rápido, né, cara? Muito boa essa fala. Muito boa essa fala. Né? Eu não tenho como mudar, mas eu tenho como me adequar. Sim. E a palavra para você é se adequar. Você está se adequando ao presente ou você está se adequando ao passado? Ou você está muito ansioso pelo futuro? Nós vivemos presente. Então, fica esse dia para vocês, as dicas. Se foi uma coisa que nós falamos foi suficiente para você, a gente já fica feliz aqui. Cássio, fazer um exercício que a gente tem feito nesse programa aqui, que o Cássio de hoje volta para o Cássio de 20 anos atrás, vai ficar gravado, talvez seus filhos olhem e sirvam para ele, mas tenta fazer esse exercício saindo de tudo. O Cássio volta para o Cássio de 2006 e manda um recado para aquele Cássio, se fosse possível voltar no tempo, mandar e transformar aquele Cássio. Qual a mensagem, ou uma frase, ou uma palavra, ou 5 frases. Que direção você mandaria, que ordem você mandaria para o Cássio de 2006? Você vai chegar um bilhetinho lá para ele, igual no futuro, sabe, que chegava lá, a calça do Calvin sai. Então vai chegar o bilhetinho para o Cássio de 2006, o que você mandaria? Eu tinha 16 anos, né? Ia fazer 17. Então, muito novo, né? Talvez o que eu falaria é... Que ele não precisou usar em 2006, ele ia usar a partir daí, mas hoje você mandaria para ele e teria esse papel aí. Mas eu acho que é super legal a reflexão. Até pra gente reviver algumas coisas, né? Tem na memória, muitas coisas. Mas a vida vai te colocar em caminhos talvez que tu não escolheu. Mas tu sempre pode escolher pro caminho que tu quer ir. Opa! Acho que essa talvez seria... É muito bom. Não sei, não veio... Olha ali, não sei nem repetir. Não sei nem repetir. Mas eu acho que a filosofia é essa. Assim, a vida vai te colocar em caminhos que tu não escolheu estar. Mas fala olhando ali, por favor. Vou falar olhando, então. A vida vai te colocar em caminhos que talvez tu não escolheu estar, mas tu pode escolher os caminhos que tu quer estar. Então, acho que é esse ponto, sabe? Porque vai acontecer. Meu pai faleceu. Meu pai era a principal renda da família em 2010 e do dia pra noite as coisas simplesmente caíram. Eu não escolhi estar naquele caminho. Mas eu pude escolher o caminho que eu ia seguir a partir daí. Foi fácil? Não, foi muito difícil, velho. Foi muito difícil. Se eu lembrar de tudo assim, dói muito, sabe? Mas foi necessário. E é uma construção pra estar onde eu tô. Então tá tudo certo, velho. E não é que tu vai passar. Cara, vai doer sempre. Sempre que eu falo, dói. Mas é isso. Então tu escolhe teus caminhos. Talvez tu vai tropeçar de novo, tu vai pro caminho que não deveria ir. Ou talvez a vida vai te colocar nesse caminho por N motivos, coisas que acontecem que tu não sabe. Elas são além de ti. E eu acredito muito nisso, né? Eu acredito muito em Deus. Mas tu sempre tem a escolha de ir pro caminho certo. Sempre. Por mais difícil que seja. Vai depender mais de ti do que dos outros. Amém. Marcelo, pela primeira vez comigo, meu irmão, manda uma mensagem que você queira, do que você quiser ali pro nosso ouvinte. Manda a sua mensagem final. Agradecendo, né, essa amizade. O Cássio é referência, assim como o Marcos é referência. O Marcos lá atrás é o desbravador. Daí eu vim atrás junto com a equipe ali, técnica, mas às vezes eu falava, nossa, esse negócio aqui, Marcos, não é fácil. Ele vinha, não, deixa aqui, vamos para cima, vamos fechar, vamos resolver. Sempre esse espírito empreendedor de fazer a diferença. Que nossa empresa, a Carraro, que o grupo Carraro, vinha manter sempre o DNA de atender o cliente com excelência, ser verdadeiro. Palavra de homem ou de mulher não pode ter curva. É a gente acreditar nas pessoas e ajudar a vida delas a se tornar um pouco melhor. A Bíblia diz que não é sábio dizer que os dias passados foram melhores que os dias de hoje. Por quê? Porque nós estamos errando se os dias hoje não são bons. Antigamente a vida era difícil, gente. O pessoal andava 10, 15 quilômetros, às vezes, para ir na escola e voltar. Tem um amigo de Minas, que o pai pedia para ele com 9 anos, 10 anos, o mineiro, um querido lá,
Ele é de Minas, mora em Piracicaba hoje, pretende voltar para Minas. E ele falava, eu esqueci, às vezes, que o meu pai pedia, eu tinha que voltar 15 quilômetros criança. Então, hoje, está mais fácil as coisas. Então, nós que temos que lutar e pedir a bênção de Deus, ser gratos a Deus, como o Sherry teve lá, o Xuxa, na segunda, a gratidão. A gratidão tira o medo. E acreditar em Deus e acreditar em você. Se você não acredita, Deus acredita em você. Você pode. Basta sair da zona de conforto. Que Deus abençoe. Amém. E assim, falando em andar muito, nós temos nosso diretor de produtos e processos, que é o Jorge, que veio lá de Fortaleza. Ele tinha uma vida assim, andando mais de 20 quilômetros todo dia, passando por dentro do Rio para estudar, vários anos, até que a mãe dele falou, essa vida aqui não, nós vamos para Fortaleza, fazer Scrum, fazer tudo, e se vocês vão ser alguém, porque são muito inteligentes, né? E ele, assim, é um diretor de produto e processo que está ali com a gente, né? Nesse crescimento que a gente está tendo. Um grande abração para você, viu, Jorge? Abraço, Jorge. Você vai terminar, não eu hoje, tá? Então, antes de você terminar, eu vou mandar um recadinho aqui. Você que assistiu esse episódio até aqui, curta, comente e se inscreva no canal, né? É um pedido para você. Vai aí, você vai ter muitos conteúdos que venham para você. O link das redes sociais deles, principalmente da TruquePag e do Cássio, vão estar aqui embaixo. Você pode também olhar ali. A TruquePag, eu sei que ele está aberto, ele aceita um roadshow mesmo de quem não está. Eu visito muito a TruquePag, apesar de fazer parte, porque eu olho os processos, eu copio muito, eu aprendi muito. Obrigado, viu, Cássio? Eu aprendi muito com a sua gestão ali, com essa sua seriedade, com a visão que você tem de processo, produto. Eu usei muito ali pessoas e processo, produto. Muito obrigado também. Nós estamos juntos, eu falei que eu quero seguir muito tempo com você ainda. Então já te agradeço por tudo isso. Você é meu parceiro, meu irmão. E você vai dar o recado final para esse Carraro Cast, o ecossistema 360 para transportadores de elite. Se você quer ser de elite, venha atrás desse conhecimento, tá bom? Manda um recado final, meu irmão. Que honra fazer a finaleira. Antes, uma dica pra ti, coloca o Marcelo em todos os podcasts. O cara é animal. Pronto. Se esse é o primeiro dele, foi assim. O coração tá... Usa esse homem. Se tu não colocar no podcast, ele vai fazer o meu podcast. Eita, lá, tá? Pronto, tamo Ele é junto, meu amigo. Talvez como recado final, assim... Eu gosto de falar bastante disso, porque eu falo da minha vida nas redes sociais e abri ela lá, que é o que eu faço, o que eu erro, o que eu acerto. Eu acho que tem muita gente cagando regra e moral na internet, porque hoje é fácil de vender qualquer coisa. E aí enriquece e depois não consegue, talvez, manter isso, porque é um castelo de cartas, de areia ali que não se sustenta, né? Então, que a gente seja mais verdadeiro um com o outro, que a gente possa admitir os nossos erros, que a gente possa crescer junto e que a gente possa ter uma sociedade melhor. De verdade, é isso que eu espero. Eu espero que a gente possa caminhar na rua com segurança. Eu sei que isso tudo não é fácil, que tem um monte de coisa ruim acontecendo, mas sempre teve. Sabe, se a gente perder a esperança nisso, a gente perdeu a esperança em tudo. Então, que a gente como pessoa, independente do setor, da posição que tu tá, que a gente consiga de verdade, assim, ter uma sociedade melhor, que a gente seja pessoas melhores. Acho que esse é o meu recado. Amém. Fica com Deus e até o próximo. Nós amamos vocês. Boa.